Fala pessoal, beleza? Esse é o 17º de Cicast, um podcast da Dinamite Criativa criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa se tornar um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é: o que podemos aprender com o logotipo da Starbucks? Para quem não conhece a história da Starbucks, pode até se perguntar: o que uma sereia tem a ver com café? A sereia representa o mar e no mar não tem café. O café vem da terra. Qual o sentido dessa ilustração como um símbolo de uma empresa especializada em café? Uma maior cafeteria do mundo, presente em 60 países e com mais de 20 mil lojas, vai cometer a gafe de utilizar uma sereia para representar o café. E é aí que entra o propósito e conceito que somente grandes profissionais estão atentos. Vamos para a história. Uma sereia de duas caudas, qual o motivo real? A sereia é uma figura mítica que era associada à sedução dos marinheiros que navegavam pelas águas do Pacífico. Essa foi uma referência em um famoso livro que acabou influenciando na escolha. Por representar a sedução, a ideia era que o café também pudesse seduzir os apaixonados por essa bebida. Dessa forma, esses elementos poderiam trazer um sentido e contar uma história relevante para a marca. Você é um designer limitado ou um designer experiente? Você pode ter 50 anos de profissão e ser limitado. Tempo de mercado não é convertido necessariamente em experiência. Às vezes você não gosta de aprender coisas novas, novas técnicas, novos conceitos, gosta do clichê e não se importa com a história. Acontece, porém, dessa forma você é apenas um designer limitado e não um designer experiente, porque não abriu a sua mente para aprender coisas novas e se limitou ao que já sabia, porque achava que já era o suficiente e dessa forma você acaba parando no tempo e continuou estagnado. Um design comum usaria algo relacionado a café, um grão, um elemento que lembre o vapor, cheiro, mas um designer experiente vai à procura de uma história para envolver e dar sentido a todo o conceito. Porque o que torna uma marca única não é apenas o elemento, mas a história por trás dos elementos, do símbolo e do conceito. Uma boa história sempre vai envolver mais do que apenas um bom design. A história é mais importante do que o design ou o design é mais importante do que a história? Seria como perguntar se o motor do carro é mais importante do que as rodas. Ambos são importantes e um dá sentido à função do outro. É claro que quando a gente estiver ouvindo esse mini podcast daqui 10, 20 anos, é provável que os veículos não tenham nem as rodas e sejam movidos por uma indução magnética ou sei lá qual tecnologia vai existir mais para frente no futuro. Mas a gente está em 2023 e por hora faz muito sentido. O design serve para comunicar e uma boa história sempre vai comunicar melhor, agregada ao design, porque todos gostamos de uma história para nos envolver. Ela nos leva a imaginar o que está sendo contado, enquanto que um logotipo sem propósito é raso e não desperta interesse em continuar tendo vontade de querer continuar ouvindo o que está sendo contado. O melhor veículo que impulsiona o design. Quem não gosta de uma boa história? Se você quer a atenção de uma criança, você conta uma história. Se você quer prender a atenção de um adulto por mais tempo, você também conta uma história. Quando você quer ver um filme, o que te faz ficar até o final também é a história. Não importa se o filme tem 2 ou 3 horas de duração. Por qual motivo com as marcas seria diferente? Apenas pense nisso na hora de criar o seu próximo projeto de identidade visual. Estude design, seja especialista na área, mas aprenda a contar histórias. Esse é o caminho para você ajudar a construir marcas memoráveis. A Starbucks tem mais de 50 anos e fez um ótimo trabalho ao longo dos anos na sua caminhada. Quem nunca ouviu falar da empresa pode até pensar que é uma empresa que trabalha com peixe ou algo relacionado ao mar, mas acho difícil alguém não conhecer pelo fato dessa empresa ter mais de 20 mil lojas espalhadas em mais de 60 países. O fato é que grandes marcas sempre vão ter grandes histórias. Pesquisem sobre o significado do logotipo da Vaio, da Apple ou até mesmo da NBC. Histórias fazem toda a diferença e você precisa levar em consideração na hora de criar o design dos seus projetos. A história dessas 3 empresas que citei vão te ajudar a compreender alguns conceitos e linha de raciocínio na hora de criar as suas identidades. Para a gente concluir esse mini podcast, esteja mais atento ao conceito, à história e à ideia que vai transmitir na hora de criar um logotipo e também nos elementos da sua identidade visual. Somente depois de ter tudo isso já definido, você deve começar a pensar no símbolo. Dessa forma, você vai sair da bolha do design comum para um design que pensa mais à frente, criando marcas memoráveis. No nosso mini podcast de hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seu amigo designer e vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.